Olá! Hoje celebramos o quinto domingo do tempo comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura, o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou. Envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 137. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes, naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois, aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu,
mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, um lugar que simboliza movimento e transformação. A multidão o seguia, ansiosa para ouvir a palavra de Deus, mostrando a sede humana pelo divino. Nesse cenário, Jesus entra em uma das barcas, a de Simão, para ensinar a multidão de uma maneira mais eficaz. Após a pregação, ele instrui Simão a avançar para águas profundas e lançar as redes novamente. Simão, após uma noite frustrante de pesca sem sucesso, hesita, mas confia na palavra de Jesus e obedece. Este ato de confiança é crucial. A pesca abundante que se segue não é apenas um milagre, mas um sinal claro que evidencia a presença da graça divina, que transcende todo esforço humano. É um chamado à confiança total no Senhor, mostrando que nossa fé pode nos conduzir a experiências transformadoras. Os santos nos ensinam que esta pesca abundante é um símbolo da missão apostólica. A barca de Pedro representa a Igreja, inicialmente enfrentando desafios. As redes são a obra de evangelização, que, na palavra de Deus, se tornam fecundas. Simão, ao ver a quantidade de peixes, reconhece sua própria indignidade perante a santidade de Jesus e se prostra, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Este reconhecimento dos pecados é essencial para aqueles que são chamados a seguir Cristo. É na humildade e conversão que encontramos o caminho para Deus. Jesus, ao invés de se afastar, convida Simão e seus companheiros, Tiago e João, a se tornarem pescadores de homens. Esta é uma transição do mar físico para a missão espiritual de trazer almas a Deus. O convite ao discipulado é radical. Eles deixam tudo para trás, suas redes, barcas, e seguem a Jesus. Este chamado à missão nos desafia a priorizar o reino de Deus acima de tudo, abandonando preocupações materiais.
Na tradição dos santos, como por exemplo Santo Agostinho, a barca também simboliza a jornada da alma rumo à salvação, guiada por Cristo através das águas turbulentas da vida. Este chamado é para todos nós. Os escritos papais de João Paulo II, Bento XVI e Francisco reiteram a importância de ouvir e responder ao chamado de Cristo com fé renovada e coragem para navegar em águas profundas. Em resumo, a passagem nos convida a confiar em Deus mesmo nas adversidades, a nos reconhecer pecadores, e a responder ao chamado de Jesus para sermos seus discípulos. Assim como os primeiros discípulos, somos chamados a nos tornar pescadores de homens, a trabalhar pela vinda do reino de Deus, sabendo que apesar de nossas falhas, a graça de Deus opera maravilhas por meio de nós. Até amanhã!